Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, possa estar presente em nossos corações, nos trazendo entendimento verdadeiro, nos trazendo resposta, refrigério à alma. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos continuar a nossa lição bíblica diária, concluindo aqui a última lição do livro de Romanos. Essa semana estamos nas considerações finais, as últimas palavras do apóstolo Paulo, no último capítulo aqui do livro de Romanos, no capítulo 16, final do capítulo 15, capítulo 16. E só recapitulando, que ontem, na segunda-feira, nós vimos o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, quando ele pede oração por ele, para que ele esteja livre das mãos dos descrentes, lá da Judeia, aqueles que não eram crentes de verdade em Cristo Jesus, da Judéia, para não colocar a mão nele, para que ele pudesse ser preso e ser maltratado, como fizeram, E aí ele pede oração aos irmãos e também pede a oração que os irmãos, que a sua obra lá em Jerusalém, o seu ministério, fosse algo bom, algo que pudesse abençoar os santos, algo aceitável, é a palavra que ele usa, E vimos também quando Paulo disse que ele, através desse serviço aceitável que ele fizesse lá em Roma, lá em Jerusalém, quando ele chegasse em Roma, ele pudesse compartilhar com os irmãos dessa alegria, não só dos testemunhos da obra que ele realizou lá em Roma, lá em Jerusalém, mas também por onde ele passou, para que ele pudesse ter um período de refrigério juntamente com os irmãos lá em Roma, É o que Paulo diz aí no finalzinho lá, no último verso lá do capítulo 15 de Romanos, E quando nós entramos no capítulo 16, Paulo continua fazendo as considerações finais da sua carta. E aí temos a seguinte pergunta: que pedido intercessor Paulo faz também em prol de alguém, em prol de uma irmã, uma serva, Ele diz assim, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, uma região, obviamente, próxima lá a Roma, da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, como os santos costumam receber, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido ela de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, disse o apóstolo Paulo. Veja só o que Paulo faz aqui, É muito difícil um homem sábio de verdade estar recomendando alguém. Por exemplo, hoje é muito difícil você hoje, nos dias atuais, por exemplo, recomendar alguém para um cargo de confiança numa empresa. Alguém, um amigo seu, diz assim, olha, me indique alguém para ser o caixa da minha empresa, alguém de extrema confiança que vai lidar com dinheiro, que vai pegar o dinheiro vivo da minha empresa e pode colocar no bolso dele, pode não lançar no sistema e tal, pode desviar, pode fazer falcatrua, tal. Então, a pergunta é, você teria coragem de indicar alguém para trabalhar numa empresa assim, com uma situação assim de extrema confiança? Se você tem alguém de extrema confiança, louvado seja Deus. Mas é muito difícil hoje, não é mesmo? E então nós temos assim muitas reservas para determinados pedidos. Um pedido como esse, não é? Muitas reservas. Eu estou dizendo isso porque recentemente um amigo me pediu, para que eu indicasse alguém para esse, porque já teve alguns problemas com outras pessoas, inclusive com crentes que estavam, diziam que era crente, estavam desviando dinheiro lá do caixa, roubando literalmente.
Olha só que mau testemunho, né? E aí, ele me pediu, e eu não tinha ninguém para indicar para ele, para trabalhar lá com ele, porque as pessoas que eu poderia indicar já estavam trabalhando ou tinham reservas em relação à questão do trabalho lá, não poderia. Já veja só como é difícil, mas Paulo, ele não tem esse problema. Paulo, ele não vai ter medo de recomendar alguém que ele sentia que o Espírito de Cristo estava naquela pessoa. Veja que aqui no contexto ele está dizendo assim, olha, recebam essa irmã e o que ela necessitar, ajudem ela. Então, quando você lê esse texto aqui, você vai entender, só essa primeira parte, você vai entender o seguinte: essa irmã era uma pobre viúva, uma pobre, né, ou uma viúva, uma mulher desamparada, que precisava receber roupa, comida, remédio, porque, né, talvez fosse até uma idosa, né? Não é isso que a gente pensa? Mas o texto não diz isso. Veja que Paulo não está pedindo aqui no contexto exatamente uma ajuda para ela. Parece que Paulo está dizendo assim, ó, ajudem esta mulher a ajudar os outros. Porque essa mulher tem sido uma bênção de auxílio para muita gente. Veja que ela está ajudando muita gente. Inclusive, havia ajudado Paulo. Não me parece uma pessoa, né, doente, desamparada, não. Parece uma pessoa que vai dizer assim para a igreja: igreja, me dê tecido para eu vestir os pobres. Igreja, me dê comida para eu fazer comida para atender os que estão passando fome. Ou seja, ela precisa de ajuda para ajudar os outros. Que coisa maravilhosa é essa que Paulo está falando aqui da irmã Febe, né? E aí a gente se enche de alegria em saber, né, que testemunho Paulo está dando aqui, né? Até porque Paulo, em outra carta, na igreja aos Coríntios, por exemplo, ele vai dizer assim: tem algum cristão aí, tem algum irmão nosso que está fazendo corpo mole, que não quer trabalhar pela obra, que só quer venha a nós, vosso reino nada, como diz na gíria, né? E aí, Paulo disse: aquele que não trabalha, que também não coma, né? Ou seja, aqueles que não contribuem, querem só usufruir dos irmãos, mas não participam, que também não coma. Olha só o que Paulo diz. Olha, o nome disso é equilíbrio, o nome disso é justiça, né? Tem muito crente com dificuldade de entender isso, né? Tem muito crente, muito melindroso, muito extremado, só vê um lado da coisa, não vê o outro lado, né? Só o que tem, infelizmente. Pois bem, então é o que Paulo está dizendo aqui: ajudem essa irmã para que ela possa ajudar, porque ela é uma serva, ela veio para servir, ela não veio para ser servida. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6, quando nós temos aqui mais um importante questionamento sobre essa questão do testemunho que Paulo dá sobre os seus irmãos, aqueles que ele conhecia, aqueles com quem ele havia convivido. Olha o que a pergunta diz: quem mais ajudava o apóstolo Paulo na sua obra de pregação do evangelho aos gentios? Quem mais eram cooperadores com Paulo, né? Paulo diz assim, ó, saúdem também quem? A Priscila e a Áquila. Me parece até que é um casal aqui, né? Um marido e mulher, né? Priscila, a esposa, e Áquila, o marido, né? Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Que coisa linda. Veja que Paulo é algo, realmente, Paulo não tem papas na língua, né? Nem para falar de coisas que são erradas, são ameaça ao reino de Deus, mas também Paulo não mede palavras para honrar aqueles que merecem honra. Paulo não bajula, ele honra, né? Ele honra. E ele aqui está honrando, ele está dizendo assim, olha, saúdem, desejem saúde e abençoe, né? Priscila e Áquila, porque eles são meus colaboradores em Cristo. Eles estão ligados a mim na obra de Cristo. Eles não servem a mim, servem a Cristo. Eles estão pegando nas mesmas ferramentas que eu para
o arado da obra de Cristo, eles estão comigo. Olha que coisa maravilhosa, né? E Paulo diz mais, Paulo diz que todas as igrejas dos gentios já sabiam que Priscila e Áquila e Priscila, haviam arriscado as suas próprias vidas para salvar a pele, para salvar a vida do apóstolo Paulo. O que eles fizeram? Infelizmente, o apóstolo Paulo não vai detalhar aqui, neste livro, aqui, nesta carta aos Romanos, porque com certeza muitas das igrejas já sabiam, e Paulo poderia dizer pessoalmente à igreja de Roma, quando estivesse por lá. Como foi que eles salvaram Paulo? Quando uma denúncia dos judeus aos romanos para que ele fosse preso? Quando uma denúncia vinda, uma falsa denúncia, uma calúnia, chegou ao governo do Império Romano na região lá de Corinto, contra Paulo, como um perturbador da ordem pública, como uma pessoa anárquica que era contra o César, que era contra o governo de Roma, que era contra as instituições dos homens, porque essa era a maior acusação naquela época, né? Ali por volta ali do ano 60, ano 70, todos os reis em redor ali, durante o Império, na região do Império Romano, né? Reis, províncias, governadores, foram todos alertados de que a tal da seita dos cristãos pregava uma liberdade, como se fosse libertinagem, e esses cristãos não obedeciam a ninguém. Eles eram livres, pregavam contra o pagamento de impostos às instituições, tudo mentira, porque os cristãos sempre foram um povo ordeiro. E Jesus sempre ensinou que tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles pervertiam isso, como os judeus em Jerusalém inventaram maledicências contra Cristo, contra o caráter de Jesus, e eles continuavam fazendo essa mesma obra contra os apóstolos. E os apóstolos eram um problema porque a informação chegava errada primeiro nos ouvidos dos governantes, e os governantes, se precavendo contra os cristãos, faziam aí muitas perseguições aos cristãos, né? Então, por todo o Império Romano, lá da Itália, lá da Europa, descendo ali pela Turquia, pela Ásia Menor até Jerusalém, e adiante, indo adiante, por onde havia gente ali, né, essa notícia se espalhava e tal, e o mundo inteiro começou a ficar atento contra os cristãos, né? E aí era uma vida difícil. Então, aonde Paulo ia pregar, em terras estrangeiras, ele fazia isso com cuidado, com cautela, mas não poderia deixar de pregar a verdade, né? E pregava com muita cautela, com muito cuidado, era uma vida de exposição contínua à vida. E quando ele diz que vai para Jerusalém aqui, aí é que a vida dele corre perigo, porque ele vai para o epicentro, ali o centro, onde está o calor da batalha, onde ela é mais quente, onde ela é mais ameaçadora, onde a vida de um cristão era mais exposta, né? Vejam só o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo está dando honra, e Paulo já havia falado para muita gente, porque ele está dizendo aqui, mas todas as igrejas dos gentios, sou grato, não apenas eu sou grato àquela, mas a igreja dos gentios em todos os lugares são gratas nessas igrejas, a Priscila e a Áquila, pelos que eles fizeram por mim. Isso quer dizer que Paulo, por onde passou, foi contando o que Priscila e Áquila fez por ele. Que coisa linda, não é? Meus amados, isso é uma lição que nós temos que tomar para a nossa vida. Nós temos irmãos que estão do nosso lado, que estão do nosso lado. Que essas pessoas que nos amam, que cuidam da gente, que oram pela gente, se nós tivermos oportunidades de falar desses irmãos, que seja de bom testemunho. Um irmão não fala mal do outro. Isso não é exemplo bíblico. Se você quer falar mal se você quer dizer uma verdade sobre o irmão, sobre uma maldade que ele está fazendo, sobre um pecado que ele está cometendo, que diga para ele mesmo sozinho. Mas não fique falando para outro, não. E aqui Paulo está dando exemplo justamente o contrário. Se eu vou falar de meus irmãos, inclusive numa carta, né, que vai se tornar pública, e até hoje Áquila e Priscila se tornaram famosos, chegou até os nossos ouvidos, né, justamente porque Paulo deu essa honra.
Aquilo que Cristo disse para aquela mulher que derramou um vaso, quebrou um vaso, né, de alabastro com nardo puro, e ali molhou ali, né, ungiu os pés de Jesus e enxugou ali com seus cabelos e tal, né? Então, veja que, ou eu estou misturando aqui os dois cenas, mas ela derramou ali, e Cristo falou assim, olha, enquanto existe mundo, por onde quer que esse evangelho se espalhe, será contada a história dessa mulher. Essa mulher será lembrada para o resto da vida. Ela receberá uma honra pelo que ela fez aqui. E até hoje, Áquila e Priscila é honrada por causa da bondade de Paulo, não só da bondade, mas por causa da justiça que Paulo faz. Por isso que a Bíblia diz que Deus honra os que lhe honram. Áquila e Priscila não têm a fama, porque não trabalhou e nem fez o que Paulo fez, não se apresentou. Mas nós não sabemos a grandiosidade da obra que Áquila e Priscila fizeram nos bastidores. Mas Deus um dia vai reconhecer. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ser servos como tantos outros que estão no anonimato, mas o Senhor lhes fará justiça a cada um.